Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida no dia de hoje. Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para um tema muito importante, um tema muito delicado e um tema muito urgente. Se você clicou nesse vídeo, você sabe sobre o tema que eu vou falar. Inferno, o destino final dos ímpios. Então você que está me assistindo, eu gostaria que ao final dessa aula, desse ensinamento, você compartilhasse esse vídeo com mais pessoas, para que você seja um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Porque hoje, irmãos, nós vivemos num tempo em que pouco se fala sobre a doutrina do inferno. Nós veremos hoje como é importante você ter isso claro na sua mente e como é importante as pessoas saberem disso. Pois bem, eu quero encorajar você, pai de família, mãe de família, a chamar os seus filhos a assistir essa aula com vocês. É necessário que você encrave na mente dos seus filhos logo cedo, na infância, na adolescência, na juventude, essa verdade sobre o inferno. Eu lembro que dos livros que me marcaram, logo por volta dos 18 anos, foi um livro chamado Pescadores de Crianças. É um livro escrito por Charles Haddon Spurgeon. Ele diz que certa vez um pai de família, ele tinha um filho, e esse filho era um ímpio. É um filho que se envolveu com coisas erradas e não se converteu ao Senhor. Então certo dia esse filho ímpio foi assaltar, foi roubar, e ele foi morto durante o assalto. Então o pai reuniu-se com a sua família, filhos menores, esposa, no mesmo dia que o filho morreu, e disse: nesse exato momento, o irmão de vocês está no inferno. E naquele dia o pai abriu a Bíblia e pregou sobre a terrível realidade do destino final dos ímpios. Isso fica para nunca mais sair das nossas mentes. E é por isso que eu quero te chamar a atenção sobre essa doutrina. Então, o nosso estudo hoje é muito sério, é muito delicado e urgente. O estudo do inferno, irmãos, também chamado da doutrina do estado final dos ímpios, ela também, ou tem o nome também da doutrina da punição eterna, é a mesma coisa, tá? Trata de uma doutrina extraída da própria Escritura. Eu não estou falando aqui de tradição. Por exemplo, purgatório. O purgatório você não vai encontrar na Bíblia, você vai encontrar na tradição católica. Por isso que nós, protestantes, não aceitamos o purgatório. Mas, ao contrário do purgatório, a doutrina do inferno ela é totalmente e exclusivamente extraída das Escrituras. O que nos diz então a doutrina do inferno? É os ímpios que não passaram pela conversão e que nunca chegaram à fé em Cristo, após a sua morte, entrarão no estado de miséria eterna. Eles ficarão eternamente no lugar chamado inferno, onde sofrerão eternamente a punição dos seus pecados. A doutrina do inferno ela foi afirmada pela história da igreja. Isso você vai encontrar no livro chamado A Doutrina da Punição Eterna, de Harry Burns. Esse livro não está em português ainda. Mas é interessante que nesse livro, o Harry Burns ele vai fazer o seguinte: vai mostrar que a doutrina do inferno não é uma invenção da igreja, como dizem alguns, mas ela não é uma invenção da igreja moderna, como dizem alguns, melhor dizendo, mas é uma doutrina acreditada e ensinada a partir dos discípulos dos apóstolos.
Então você tem o Novo Testamento que ensina claramente a doutrina do inferno, e você vai ter os discípulos dos apóstolos ensinando, você vai ter os pais da igreja ensinando e assim por diante. Então ele vai mostrar a evolução do pensamento da história da igreja a respeito dessa doutrina. Por que isso é importante? Porque a partir do século XVIII, levantam-se teólogos de dentro da igreja europeia para desmentir, desmistificar a doutrina do inferno. Isso é muito perigoso, chamado liberalismo, que as pessoas aí que estão estudando o curso de hermenêutica sabem. O liberalismo é aquela vertente teológica que diz o seguinte: eu só creio naquilo que eu consigo entender. A razão é o centro da minha interpretação bíblica. Portanto, eu não consigo entender como Deus consegue torturar alguém eternamente. Portanto, eu pego uma tesoura e corto essa parte da Bíblia, porque eu não consigo entendê-la. Então, a partir do século XVIII até os dias de hoje, a doutrina do inferno foi sendo colocada por debaixo do tapete. E pessoas então começam a criar uma caricatura do Todo-Poderoso Deus. Então é necessário que eu e você resgatemos essa doutrina. Resgatemos essa doutrina porque é bíblica. Eu vou trazer alguns argumentos a favor aí da doutrina do inferno nas Escrituras. Mas antes, dentro dessas pessoas que negam a doutrina do inferno, você vai ter duas vertentes. Então, vamos lá, a vertente dos que acreditam, porque as Escrituras afirmam, e a vertente daqueles que não acreditam, porque não conseguem conceber a ideia de uma punição eterna. Então, desse lado, das pessoas que não acreditam, há duas vertentes. Primeira vertente, o universalismo. O universalismo, eles acreditam que no final, todos serão salvos. Tá? Porque eles não conseguem entender a ideia de um Deus que é amor e poderoso com a ideia de um Deus irado, com a ideia de um Deus vingativo. Então eles vão dizer o seguinte: o amor de Deus contradiz o inferno, logo não há inferno. No final, todos, demônios, o diabo, Hitler, Bin Laden, todos serão salvos. Todos serão salvos. Alguns universalistas vão dizer o seguinte, não vão tão ao extremo, mas vão dizer o seguinte, pode até existir um momento de punição. Orígenes, um pai da igreja, lá antigo, discípulo dos discípulos dos apóstolos, um grande nome da igreja antiga, ele vai dizer o seguinte, Orígenes vai falar, olha, todos no final serão salvos, mas os que pecaram mais vão sofrer uma determinada punição de um determinado tempo. Tendo sofrido esse tempo estipulado por Deus, que só Deus sabe, eles serão libertos desse sofrimento e irão morar com Deus. Tá? Então Orígenes acreditava, ele não ia tão ao extremo como hoje alguns fazem. Ele dizia, vai ter punição, mas essa punição não é eterna. Essa punição vai levar à redenção. Tudo bem? Hoje, essa doutrina ela é propagada principalmente por uma igreja chamada Associação Universalista Unitariana. Tá? É uma igreja lá dos Estados Unidos, fundada em 1961, sendo que em 1975 essa igreja já tinha aí 220 mil membros. 220 mil membros. Tá? Com cerca aí de 1.019 igrejas. Hoje o número deve ser bem mais. Mas veja, eu quero que vocês vejam o seguinte. Como as pessoas enxergam o inferno. Então, a primeira ala, os universalistas vão dizer, Deus é amor, Deus não pode punir as pessoas eternamente. Por isso, no final, todos serão salvos. E esses são os universalistas. E não se engane, no Brasil tem vários pastores, várias denominações com essa crença. Tá? Olha só, pega uma estrela gospel e veja se essa estrela gospel do mundo evangélico hoje, você já viu ela pregando, falando sobre a doutrina do inferno. É muito difícil.
Tá? Porque às vezes eles são universalistas, mas não querem expor. E se escondem. Mas então, dentro ainda da ala dos que não acreditam, há uma outra vertente. Os universalistas são a primeira. A outra vertente é o aniquilacionismo. Qual que é a ideia do aniquilacionismo? É a ideia de que Deus não é um torturador, mas ele vai aniquilar os ímpios. Essa ideia ela é defendida hoje pelos testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia. E é a ideia de que alguns vão dizer o seguinte: o homem não é imortal, todos somos mortais. A imortalidade é um presente dado por Cristo. Então apenas o crente é imortal, porque ele ganhou esse presente de Cristo. O ímpio não ganhou esse presente de Cristo, logo ele é mortal. Tá? Então nós chamamos essa doutrina de imortalidade condicional, porque é condicionada à fé em Cristo. Tá? É o que alguns vão dizer. Outros não vão por essa linha, vão dizer o seguinte: todos nascemos imortais. Mas se você não se converter a Jesus Cristo, esse presente é tirado de você quando você morre e você é destruído eternamente. Essa doutrina, irmãos, ela é reverberada nos dias de hoje, mas 400 anos depois da morte de Cristo, essa doutrina já era ensinada por um homem chamado Arnóbio. Ele ensinava o aniquilamento dos ímpios já nessa época, tá bom? E hoje, os adventistas, os testemunhos de Jeová, e há quem diga que até o renomado estudioso John Stott, no final da sua vida, era um aniquilacionista. Tá? Embora ele não tenha se pronunciado, escrito livro sobre isso, dizem que era uma opinião particular dele, que ele não fazia questão de expor. Pois bem, então pode entender as dificuldades que as pessoas têm sobre essa doutrina. Olha só, já no começo eu coloquei para você as dificuldades que muitas pessoas têm. Às vezes é uma dificuldade que você tenha também. Sobre a doutrina da punição eterna. Todos nós, irmãos, naturalmente nos recusamos a conceber a ideia de que Deus pode punir pessoas eternamente. É uma coisa que é difícil conceber. Mas, irmãos, essa doutrina ela deve ser crida e entendida por duas razões. Primeira razão, porque ela é ensinada claramente nas Escrituras. Então, se você é um crente de linha protestante e diz o seguinte: a Bíblia é a minha regra de fé e prática e a minha mente está cativa à Bíblia, irmãos, devemos crer no inferno. Olha, a Bíblia não é difícil de entender por vezes, mas é difícil de engolir. Tá? Então, se a Bíblia está dizendo que é eterna a morte, né, a separação dos ímpios com Deus, e que o sofrimento também será eterno, é porque é eterno. Isso é fácil de entender, difícil de engolir. Tá? Então, em primeiro lugar, porque a Bíblia ensina, eu devo crer. Segundo lugar, porque a pessoa mais amorosa que já pisou nessa face da terra, a pessoa que tinha mais amor, que era o amor, falou mais do inferno do que do céu, que é o nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pessoa mais amorosa de toda a Bíblia, o nosso Senhor, falou sobre o inferno. Pois bem, então vamos abrir no texto, só para ir para o nosso outro ponto, sobre se o inferno existe. Olha só, abra comigo lá, Lucas 16, versículo 19 em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Tá? Estou lendo Lucas 16, a partir do 19. E que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Só até aí tá bom. No inferno, em tormentos. John Bunyan, o autor do Peregrino, ele vai interpretar esse texto dizendo o seguinte, que Satanás tem a missão de fazer com que os homens não pensem no inferno. Satanás tem a missão de que pecadores vivam as suas vidas, ou melhor, a sua vida, sem pensar no seu destino eterno, sem pensar na morte ou no grande juízo de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que você começa a morrer a partir do dia que você nasce? Você já parou para pensar que há um tempo determinado para você viver com sua esposa? Você já parou para pensar que haverá um último beijo? O último abraço no seu filho? Ou filho, o último abraço no seu pai? Já parou para pensar nessas coisas? Que nós temos um tempo determinado por Deus para viver neste mundo. Vai ter um momento que você vai comer seu último chocolate, beber a sua última bebida, falar as últimas palavras para quem você ama. E depois destas coisas, você se encontrará com Deus. Lembra disso? Nós começamos a morrer a partir do momento que nós nascemos. Mas o que é o inferno? Qual é a descrição que a Bíblia traz do inferno? Primeiro, Lucas 3,17, fogo que não se apaga. Mateus 12,42, uma fornalha de fogo. A fornalha de fogo é interessante porque ela traz a imagem da fornalha de fogo do Nabucodonosor, que apenas os piedosos não foram atingidos. Lembre-se disso. É a fornalha de fogo, onde os piedosos não são atingidos. Lago de fogo, Apocalipse 19:20, com a abundância de tormentos, assim como tem o lago as suas águas, assim serão os tormentos dos ímpios. Fogo eterno, Judas 7. Trevas exteriores, Mateus 22:12, onde somos privados da luz do semblante de Deus. Cadeias da escuridão, 2 de Pedro 2:4, numa referência à natureza compulsória e à impossibilidade de fuga. Olha só, irmãos, quem está preso é porque não quer estar preso, e quem está preso quer fugir, quer sair de lá de alguma maneira. Então, quando Pedro ele traz falando que o inferno são cadeias de escuridão, ele está dizendo que é um lugar onde as pessoas não queriam estar e é um lugar onde elas não poderão fugir. Lugar de tormento, como nós vimos no texto, Lucas 16:28. Uma expressão terrível para designar o que acontece ali, lugar de tormento, irmãos. Lugar onde será derramada a ira de Deus, primeira carta aos Tessalonicenses 1:10. O inferno, irmãos, é a grande expressão da ira de Deus. Em suma, o inferno é um lugar de tormento, determinado por Deus para os demônios e os pecadores que não se arrependeram. Em que por sua justiça ele os prende ao castigo eterno, atormentando-os tanto no corpo quanto na alma, privando-os do favor divino, sendo eles objeto da sua ira, sobre o qual precisam ficar por toda eternidade. Mas um outro aspecto que nós vimos então as vertentes daqueles que não acreditam, o universalismo e o aniquilacionismo. Vimos que o inferno existe, pegamos o texto aí do rico e do Lázaro. Em terceiro lugar, nós vimos então o que é o inferno na descrição bíblica, quais são as nomenclaturas que a Bíblia nos dá. Mas em quarto lugar, deixa eu te fazer uma pergunta. Deus é justo ao condenar homens eternamente?
Lembre-se que quando eu falo homem, estou falando de humanidade. Tá? Todo tipo, tanto mulher quanto homens. Mas será que Deus é justo a condená-los eternamente? Será que não faz mais sentido a linha de Orígenes que diz, Deus condena, mas só que a pessoa que pecou vai cumprir uma pena no inferno e vai ser liberta dessa pena? Para responder isso, irmãos, eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, o nosso castigo, o castigo daqueles que se perdem, não se baseia no período de tempo em que pecamos. Isso não tem nada a ver. Porque as pessoas pensam o seguinte: poxa, a pessoa viveu 50 anos, nunca se converteu. Não seria mais fácil ela pagar no inferno 50 anos? Não é assim que funciona. Sabe por quê? Um ladrão vai roubar um carro. E ele mata o motorista para roubar o carro. E nessa ação, ele matou o motorista, o passageiro, que era a mulher, e as crianças do banco de trás. Matou todos. E roubou o carro. Para fazer isso, irmãos, ele não demorou mais de 2 a 3 minutos. Para matar todos, tirar todos, deixar numa avenida e roubar o carro. E quando esse homem é preso, vamos colocar aí num país sério, no mínimo, prisão perpétua. No mínimo. Mas o advogado poderia dizer: poxa, ele só demorou 3 minutos para fazer o crime dele, porque ele terá que passar o resto da vida na cadeia. O juiz vai falar: não é o tempo, é a natureza do crime. Deu para entender? Segundo, você e eu cometemos um pecado, além da natureza do nosso pecado ser horrenda, e isso já merecia uma eternidade no inferno. Em segundo lugar, nós pecamos contra um Deus santo, infinito, eterno, majestoso. Uma coisa é você brigar com seu irmão por causa de um controle remoto. Outra coisa é você brigar na rua porque você tomou uma fechada. Outra coisa é você desrespeitar aquele que te criou. Aquele que é santo, que é puro de olhos. É totalmente diferente. O nível, o patamar de ofensa é outro. É outro. Deu um tapa na cara do presidente de qualquer país. Agora você fazer isso com o próprio Deus é outra coisa. A ofensa que nós fazemos contra Deus com o nosso pecado é outro patamar. É outra coisa. Terceiro, Deus é justo ao condenar homens eternamente? Sim, por causa da natureza do nosso pecado. Segundo, por causa da natureza de Deus, que é santo. Terceiro, sim, porque os homens que estarão no inferno continuarão a pecar, ofendendo a Deus. Lembre que santidade, irmãos, plena, absoluta, ela será um presente dado a Deus para os seus filhos quando nós estivermos ressurretos com o nosso corpo glorificado. Tá? Com os ímpios não são assim. Eles não vão alcançar a santidade absoluta. Eles não serão puros de coração. Eles continuarão a pecar, provocando a ira de Deus por toda a eternidade. Eles não serão santos no inferno. Eles serão os piores dos pecadores. Quinto lugar, vejamos então os tormentos do inferno. Em primeiro lugar, um tormento que o inferno vai propor aos ímpios é a privação. Como assim privação? Eles serão privados da presença de Deus. Mateus 25:41. Malditos, afastai-vos de mim. Quem diz isso é Jesus. Ele dirá isso para os ímpios naquele dia. Eles são privados também da companhia dos santos e dos anjos. Irmãos, uma coisa é você estar do lado de Davi, de Paulo, dos crentes do Senhor, por toda a eternidade. Outra coisa é você estar no inferno com as piores pessoas que já pesaram neste mundo. Outra coisa é você estar no inferno com os piores demônios.
Eles serão privados da bem-aventurança do céu, da misericórdia de Deus e de Cristo e dos piedosos juntos com eles. Eles serão privados daquilo que nos faz acordar todos os dias, que é a esperança de recuperação. Os condenados não terão esperança. Não terá esperança, não haverá segunda chance. Não há possibilidade de redenção. Podem gritar, clamar. Não haverá possibilidade nenhuma de esperança. O inferno é um lugar onde a esperança é enterrada. Acabou, não há mais. Não há uma igreja, não há Espírito Santo, não há cruz, não há Cristo. É apenas um lugar onde Deus estará queimando a sua ira por toda a eternidade. Além da privação, o segundo tormento, castigo real. A universalidade dos tormentos que atingem os ímpios no corpo e na alma, a natureza extrema dos tormentos que não podem ser extintos ou suportados, a continuidade dos tormentos para os quais não há cessação, nem interrupção alguma. Irmãos, será um sofrimento sem fim, sem interrupção, vai ser toda hora, a todo momento, não haverá um alívio, um segundo, um milésimo, onde essas almas, esses corpos não estarão sofrendo. É um lugar de angústia, é um lugar sem fim. Não há prazer, não há consolo, não há amor, não há nada. Apenas crueldade na mão de ímpios e de demônios. E do próprio diabo. Terceiro lugar. Há graus de tormento do inferno. Será que há níveis de tormento do inferno? Ao que tudo indica, sim. Mateus 10:15. Dá uma ilustração. Mateus fala bastante disso. Mateus 10:15. Depois pode ver Mateus 11:22, Mateus 23:24 e assim por diante. Mateus 10:15. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então parece que Jesus está falando, para Sodoma e Gomorra vai haver menor juízo do que para aqueles que não receberam os discípulos, os meus discípulos, que não abriram as portas para ouvir o Evangelho. Naquele dia haverá menos rigor para Sodoma. Não é que não haverá rigor, mas haverá menos. E você vai ver isso em Mateus 11:22, Mateus 23:14, onde Jesus fala para os religiosos que eles sofrerão mais no inferno, os falsos religiosos. Então, nós não sabemos como e o que será, mas nós sabemos que haverá níveis. Mas vem cá, o melhor lugar do inferno, o nível mais raso, é o pior lugar de toda a existência. É o pior lugar de toda a existência. Irmãos, não é brincadeira. Jonathan Edwards disse que no primeiro momento que a pessoa pisar no inferno, ela vai se arrepender de todos os momentos que ela existiu. Apocalipse vai dizer que aqueles que serão julgados pela ira do Cordeiro vão dizer: montes cair sobre nós, porque chegou o dia da sua ira, e quem pode se esconder? Eu quero deixar de existir. Essa é a ideia. Quarto, outro tormento do inferno que é descrito em Marcos 9:44. Marcos 9:44. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O que quer dizer esse verme que não morre, mas corrói a consciência para sempre? Né? O que quer dizer esse verme? Embora haja aqueles que digam que o verme aqui é literal, há aqueles que digam o seguinte: esse verme realmente vai ter um verme comendo os corpos que serão indestrutíveis no inferno. Alguns vão entender que esse verme, eu vou mais por essa linha, tá? Seguindo alguns comentaristas, que é o verme, que é a ideia da consciência. Por exemplo, quando você vê um cadáver, os vermes eles conseguem parar de comer aquele cadáver? Ou alguma carne podre? Não. Assim será com os ímpios, na sua consciência.
eles terão consciência naquele dia, e a consciência da culpa, do pecado, vai corroer a mente deles de uma forma ininterrupta para sempre. Eles não terão tranquilidade, essa é a ideia. Vai ser como um verme na mente deles, porque eles estarão debaixo da ira do Todo-Poderoso Deus, e saberão que não haverá esperança para eles. Essa é a ideia que alguns seguem, a maioria, do verme, tá? Que corrói e não se destrói. Em quinto lugar, o que significa ranger de dentes? O ranger de dentes, irmãos, lá em Lucas 13, 28, é a ideia daqueles que estarão no inferno, vão sentir inveja do povo de Deus. Raiva, ódio, porque eles queriam estar lá, mas não vão poder. Eles não vão participar da grande mesa do Senhor, dos benefícios, dos prazeres de Cristo para o seu povo. Então, a ideia de ranger os dentes é a ideia de profunda raiva e ira. E isso vai atormentar eles por toda a eternidade, sem fim. Eles nunca vão se acostumar com o inferno, irmãos. Hoje, se você morar numa casa ruim, você pode até se acostumar com ela. A goteira, aí você sabe onde colocar o balde, né? Quando entope, você sabe o que fazer. Nós nos acostumamos, o ser humano ele consegue se acostumar. Mas com o inferno não, irmãos. O ser humano nunca vai se acostumar com o inferno. Será um tormento tão grande por toda a eternidade, sem fim, sem fim. Pergunta que eu faço para você, em último lugar, em quinto lugar, que normalmente as pessoas fazem: Deus estará no inferno? Será que Deus vai estar no inferno? Eu te respondo com outra pergunta. É possível um ímpio ser banido da presença daquele que é onipresente? O Salmo 139 vai dizer: Senhor, eu posso até me mergulhar nas trevas, mas as trevas para ti não serão escuras. Senhor, não tem como fugir da tua face. Isso é aplicado também aos ímpios, irmãos. Deus estará no inferno, mas na sua presença de ira. Tá? Deus está em todos os lugares, mas não é em todos os lugares com uma forma de amor. Deus é amor pleno e Ele aplica esse amor somente para o seu povo. No mais, Ele é um Deus santo, justo, que há de julgar os ímpios. E o inferno é a manifestação plena desse Deus vingador. Olha lá comigo, Hebreus 12, 29, que vai dizer. Hebreus 12, 29. Porque nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, os ímpios estarão com Deus, mas eles verão como Deus é, no seu aspecto de ira. O fogo da ira consumidora de Deus nos ímpios. Concluindo, qual a importância da doutrina do inferno? O ensino bíblico sobre o inferno, ele deve acrescentar para nós uma profunda seriedade na nossa pregação, no nosso ensino e na nossa vida. Irmãos, pessoas estão morrendo e pessoas estão indo para o inferno. Por isso que eu sou muito cuidadoso quando há piadas e brincadeiras durante o ensino bíblico. Sabe, tem que ser cuidadoso, não é que é proibido, mas quanto menos melhor, porque, irmãos, nós estamos falando para pessoas às vezes que vão passar a eternidade no inferno, pessoas que estão a caminhos largos de lá. Não é tempo de brincadeira, sabe? Às vezes você trabalha com alguém que vai passar a eternidade no inferno. Às vezes tem alguém na sua casa que vai passar a eternidade no inferno. Há tempo de brincar, irmãos? É tempo de pregar a palavra, pregar Cristo e falar: olha, a ira de Deus que estava contra você foi parar na cruz.
E se você não estiver debaixo da cruz, essa ira vai cair sobre você eternamente. Ou você está na cruz, ou você está com Cristo, ou essa ira está reservada para você naquele grande dia. Então há uma tonalidade de seriedade naquilo que nós fazemos, irmãos. Não é brincadeira. Isso se aplica a grupos de adolescentes, crianças, jovens, adultos. Há tempo de recreação, é lógico que há. Mas quando a coisa é séria, ela deve ser séria, irmãos. Porque a mensagem da Bíblia é muito séria, é muito urgente. Ainda que falemos do inferno com relutância, com tristeza e talvez até com lágrimas, temos que falar acerca dele. Nunca podemos esquecer o que o autor de Hebreus diz no capítulo 2, versículo 2 e 3. Pois se a mensagem proferida pelos anjos era certa, e cada violação e desobediência recebeu justa punição, como poderemos nós escaparmos se negligenciarmos tão grande salvação? É muito sério, irmãos. É muito sério. A doutrina do inferno é importante também para que nós entendamos a urgência do empreendimento missionário. Imagina países e povos que não têm a Bíblia traduzida na língua. Ah, Deus vai salvar... Irmão, sem Cristo não há salvação. Tá? Índio, africano, chinês, sem Cristo não há salvação. Tá bom? Não tem como. É um caminho, é uma verdade, uma vida. Por isso que nós devemos mandar, investir em missões, enviar missionários. Porque há pessoas morrendo e indo para o inferno, e Deus chama o seu povo para pregar a essas pessoas. Há uma urgência. Há uma urgência. Eu termino dizendo, como crerão naquele de quem nunca ouviram? E como virão se não há quem pregue Romanos 10, 14? Pense nisso no dia de hoje. Pense nisso. É um assunto muito sério. Não é brincadeira. É um assunto para você parar para pensar. Que hoje você pode estar bem hoje, mas amanhã você pode estar na eternidade para se encontrar com Deus. Como vai ser? Se você não olhar para o Filho de Deus, entregar a sua vida para Cristo e ser salvo por Ele dessa grande ira, o seu destino já está selado. Você lembrará dessas palavras que você ouviu hoje. A minha oração é para que você se arrependa. Você que está assistindo, está a caminhos largos do inferno. Arrependa-se. Volte-se para Cristo. Entregue a sua vida ao Salvador. Porque se não for por meio de Cristo, a eternidade onde você vai passar será caracterizada não pelo amor de Deus, mas por sua ira. Volto a dizer, se amanhã você fosse se encontrar com Deus, como será? Santo Deus, nós tratamos a tua doutrina, a doutrina do inferno. Doutrina delicada, mas urgente. Que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, aquelas que ainda não fizeram, entreguem a sua vida ao nosso Salvador Jesus Cristo. Eu oro por aqueles que já são do teu rebanho, para que eles não venham se desviar, que eles venham estar atentos e que eles compartilhem essa mensagem com outras pessoas. Agradeço pela salvação do teu filho, porque sem ele, todos nós estaríamos perdidos. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Em nome do nosso eterno Redentor, que eu oro e agradeço. Amém. Você que assistiu essa mensagem, você que assistiu esse estudo e quer ser bênção na vida de outras pessoas, eu quero encorajar você, compartilhe. Aperta aqui embaixo, compartilhar, para que essa mensagem possa atingir mais pessoas, a fim de que essas pessoas venham se curvar ao nosso Mestre Jesus Cristo. Deus abençoe. Um bom domingo.
vim para